Boa tarde, são 15 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Jogos Olímpicos de Tóquio, a atleta bielorrússia Kristina Tsimanouskaya, que afirma ter estado em risco de ser repatriada de força depois de ter criticado os seus treinadores, vai obter um visto humanitário para a Polónia. Moçambique ainda não são conhecidas as causas do derrame de combustível ocorrido no sábado na Baía de Pemba, em Cabo Delgado, no norte do país. Connosco no estúdio está Adrien Turreau na realização. E de imediato, as notícias. RFI, as vozes do mundo. Abrimos com a atualidade internacional e mais concretamente os Jogos Olímpicos de Tóquio. A atleta bielorrússia Kristina Tsimanouskaya, que afirma ter estado em risco de ser repatriada de força depois de ter criticado os seus treinadores, vai obter um visto humanitário para a Polónia. Mais pormenores com Leonardo Silva. Segundo Arseny Zdanevich, esposa da Kristina Tsimanouskaya, esta última, depois de ter recusado voltar para a Bielorrússia, teria obtido um visto humanitário da parte da Polónia. Zdanevich afirmou também à agência France Presse não conhecer exatamente o paradeiro atual de Tsimanouskaya, mas que, segundo os mídias e uma associação desportiva ligada à oposição bielorrussa, ela encontrar-se-ia na embaixada polaca em Tóquio. O marido da atleta acrescentou que, devido ao conflito, ele está atualmente na Ucrânia e tenciona em seguida ir ter com Kristina Tsimanouskaya. A República Checa e a Eslovénia também propuseram asilo a Tsimanouskaya. De acordo com Alexander Opeikin, diretor executivo da Fundação Bielorrussa para a Solidariedade Desportiva, que apoia os desportistas do país, mas sob vigilância poder, a atleta expulsa da delegação bielorrussa em Tóquio já preencheu os documentos necessários para obter asilo político na Polónia. Kristina Tsimanouskaya, de 24 anos de idade, foi campeã da Bielorrússia dos 100 e 200 metros em 2016. Aqui na Europa, o sul do continente, Espanha, Itália, Grécia e Turquia têm sido palco de violentos incêndios nos últimos dias. Os incêndios são particularmente graves na Turquia, que enfrenta as chamas pelo sexto dia consecutivo. 7 fogos, no total de 130, mantêm-se ativos e fizeram já 8 mortos. A União Europeia enviou, entretanto, ajuda para a Turquia, numa altura em que a situação está a deixar-se sob pressão. O presidente Erdogan, criticado pela forma como está a gerir a crise. Mais pormenores com Teresa Xavier. Os incêndios lavram há 6 dias consecutivos na Turquia e afetam já 1/3 do território. O fogo atinge também a vizinha Grécia, onde as temperaturas chegam aos 40 graus centígrados. Na Turquia, arderam até agora 95 mil hectares de território. E os incêndios estão a chamuscar também o presidente da República turco, que avisa não possuir aviões Canadair para combater os incêndios. Na sequência, o principal partido da oposição acusa Erdogan de ter desmantelado a infraestrutura semipública detentora dos aviões Canadair. A situação levou Erdogan a pedir ajuda à Rússia, Ucrânia, Azerbaijão e Irão. A União Europeia enviou também 3 aviões Canadair. Bruxelas diz-se em total solidariedade com a Turquia neste momento muito difícil. Entretanto, ainda no Mediterrâneo, de acordo com a ONG SOS Mediterrâneo, neste fim de semana foram socorridos ao largo da Líbia e de Malta mais de 700 migrantes que tentavam atravessar o mar a bordo de embarcações precárias. Pequim anunciou hoje o aumento do balanço das vítimas das inundações que afetaram o país há 2 semanas. De acordo com as autoridades chinesas, as inundações provocaram 302 mortos e 50 desaparecidos em Zhengzhou, na província de Henan, no leste do país. Em Macau, o Tribunal de Última Instância de Macau recusou o recurso de 15 dos 20 deputados excluídos das listas à Assembleia Legislativa desta região, após os candidatos terem sido considerados como infiéis à região administrativa especial de Macau por terem participado em manifestações que lembravam eventos como o massacre de Tiananmen. Jorge Menezes, advogado destes candidatos, explicou à RFI que a China, com crescente influência sobre Macau, deveria respeitar a lei fundamental desta região, acordada entre Portugal e a China quando a passagem da soberania em 1999.
Macau deveria viver segundo um princípio que se chama o princípio da continuidade, segundo regras muito similares às de Portugal. E, portanto, deveria ser tão livre como é Portugal, ou como é a França, a Alemanha ou a Suécia. Estas violações são violações equivalentes ao que seria em qualquer país europeu, porque as regras fundamentais são as mesmas. E, portanto, não há justificação nenhuma, porque todos os exercícios destes jovens ou destes candidatos que estão na base da sua desqualificação são no uso do direito de assembleia ou do direito de manifestação, que estão em qualquer Constituição Europeia, e especialmente no uso da liberdade de expressão. E, portanto, o que eles fizeram, no fundo, foi usar a liberdade de expressão e o direito à crítica, que está previsto na Lei Básica e na Declaração Conjunta, para exercerem a sua atividade cívica, nos casos, e política, noutros. Portanto, não há, de facto, fundamento nenhum ao nível dos princípios e dos valores constitucionais que pudesse justificar uma medida deste género. É uma medida de desespero de quem tem medo da crítica. Era Jorge Menezes, advogado dos candidatos da oposição nas eleições locais previstas para setembro em Macau, entrevistado por Catarina Falcão. Maputo 105 FM. Na atualidade africana, Moçambique, ainda não são conhecidas as causas do derrame de combustível ocorrido no sábado na Baía de Pemba, em Cabo Delgado, no norte do país. Mais por nós com Orfeu Lisboa. Aqui é a Casa do Recurso, olha, um diesel. Os primeiros sinais de combustível derramado na Baía de Pemba foi denunciado por populares através de um vídeo nas redes sociais nas primeiras horas de sábado, e só depois veio a confirmação pelo Diretor Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis de Moçambique, Moisés Paulino, que avança para o sucedido 3 possibilidades. A primeira é que pode existir um romper do pipeline que sai do descarregamento de combustíveis para os tanques da Petromac. A segunda pode ser que exista o contrabando de combustíveis naquela baía, naquele porto. A terceira, que será um descarregar dos combustíveis no alto mar, pode ser também que terá escapado lá no descarregamento. Hipóteses na qual as equipas multissetoriais de investigação trabalham para trazer em 2 ou 3 dias as reais causas deste derrame de combustível na Baía de Pemba, na província de Cabo Delgado, cujas quantidades também estão ainda por calcular. De Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa. Guiné-Bissau, o advogado guineense e antigo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Luís Vaz Martins, informou ter sido vítima no sábado passado daquilo que a Liga denunciou como sendo uma tentativa de assassínio. Mais por nós com Aliou Candé. As denúncias de tentativa de assassinato foram feitas pelo próprio advogado e antigo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos. Luís Vaz Martins explica que um grupo não identificado tentou provocar um acidente fatal ao embater 2 vezes contra a sua viatura, mas não foi possível devido à presença da população. Regresso, portanto, para a minha casa, quando de repente constatei que um carro vinha com grande velocidade, numa autêntica perseguição. E daí aumentei a velocidade, mas mesmo assim embateram 2 vezes no meu carro. Apanharam-me aqui em Antula, carro de matrícula senegalesa, vidro escuro, Mitsubishi. Havia muita gente que tentaram acudir. É complicado saber que alguém tenha como propósito atentar contra a nossa integridade física. Comentador político-jurídico e integrante do coletivo dos advogados do PAGC, Luís Vaz Martins promete continuar para uma opinião pública consciente. Tenho que continuar a fazer aquilo que faço, por bem deste país, levar, portanto, uma opinião pública saudável e responsável no sentido de moldar e formar a opinião pública consciente. Em reação, a Liga Guineense dos Direitos Humanos qualifica como covarde e gratuita a tentativa de silenciar as vozes críticas ao regime e defende a abertura de um inquérito célere e transparente para identificar e punir os autores. Fontes da Polícia Judiciária dizem que a sua equipa já recolheu os primeiros sinais da alegada tentativa de assassinato do advogado e ativista Luís Vaz Martins. De Bissau para RFI, Aliou Candé. Entretanto, na República Democrática do Congo, de acordo com a polícia, pelo menos 33 pessoas morreram na colisão de um autocarro contra um caminhão transportando combustível na zona de Kikwit, no oeste do país. Este é o fim do primeiro noticiário. A informação continua às 18 horas de Paris.